Abertos os trabalhos. Próximo item a ser apreciado é o projeto de lei número 10.462. É o projeto de lei de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que regula a coleta e destinação de lixo tecnológico. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.462, minha autoria, regula a coleta e destinação de lixo tecnológico. O que é isso, senhores presidentes? Simplesmente a indústria que produz algum tipo de computador, qualquer coisa que a indústria produza, ela tem que dar o destino para esse lixo. Então não é só a indústria de computador ou de televisão, de geladeira, do que seja. Sofá, vereador. Então, se ela produz, ela tem que dar um destino final para esse lixo tecnológico ou lixo em geral, porque simplesmente as pessoas às vezes descartam uma lâmpada porque não sabe aonde levá-la. Descarta um computador na rua porque não sabe aonde descartar, né? Então joga na lata do lixo, joga para a coleta de lixo coletar. E dessa forma o destino sempre é duvidoso. Portanto, essa lei ela vem ao encontro da lei de resíduos sólidos, que futuramente, num breve espaço de tempo, será aprovada, né? Já está em discussão no Congresso, e é o futuro. As empresas têm que ter essa responsabilidade social. Nós temos aí produtos que degradam a natureza, por exemplo, as pilhas, né? As baterias, pilhas, as lâmpadas fluorescentes, e aí vai, né? Isso causa um mal muito grande para nós e para o meio ambiente. Desse modo, o cidadão que vende uma lâmpada, né, ele tem que recolher essa lâmpada quando ela não está inservível, né? O cidadão que vende um computador, as lojas, as magazines aí que vende, ela tem que recolher sim esse lixo tecnológico, né? É a responsabilidade que ela tem, a responsabilidade social que ela tem. E nós vamos caminhar com esse projeto. Espero que Vossas Excelências votem favorável. O projeto, diga-se de passagem, é legal, é constitucional e é um projeto bastante importante para todos nós. Você me permite uma parte? Permito, vereador, depois a vereadora Ana. Quero parabenizá-lo pela brilhante iniciativa que preserva o meio ambiente, traz aí um grande benefício mesmo a todos. Quero até lembrar que, nesse sentido, eu apresentei um projeto em 2009, exigindo cartazes que fossem afixados em todos os estabelecimentos que produzem e comercializam e distribuem componentes eletrônicos. E foi aprovado, foi a Lei 7.508, esta casa aprovou, né? E eu fico feliz que Vossa Excelência também agora, apresentando um mecanismo até mais direto. Você produz, precisa receber de volta o que vai prejudicar o meio ambiente. Isso é responsabilidade de quem coloca álcool no mercado, que pode aí... aliás, muitas pessoas hoje ficam perdidas com baterias, com pilhas, que querem mesmo dar o descarte correto, mas não encontra o local adequado. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigado, vereador. Vereadora Ana. Obrigada pela parte, vereador Tico. Cumprimento Vossa Excelência pela apresentação do projeto e me lembro bem que há muitos anos, quando fiz um projeto de lei para o descarte das pilhas, não é? Das baterias pequenas, enfim, e à época era secretário de obras o engenheiro Ademir Pedro Vitor, e ele dizia da dificuldade em sendo aprovado o projeto, porque teríamos que fazer concretagem para colocar todas essas pilhas. Então isso é uma questão, esse projeto de Vossa Excelência em sendo aprovado, e num futuro, né, que venha a ser uma coisa nacional, para que cada empresa faça a sua parte, e não seja tudo às custas do poder público, que de repente não vai ter condições de descartar todos esses objetos. Então, cumprimento Vossa Excelência e vamos
rogar a Deus para que realmente ele seja aprovado. O prefeito não vete, porque ele é legal, é constitucional, e que aí essa Casa de Lei saia à frente através de Vossa Excelência. Parabéns, vereador. Obrigado, vereadora Ana. Até queria citar aqui um site de meio ambiente, ligado ao meio ambiente, de um amigo Mauro, Made in Forest. Estava conversando com ele sobre um assunto. Você imagine, vereador Mingo, que é da agricultura, o lixo tecnológico que causa os pesticidas, né? Então, às vezes, o produtor, ele passa o pesticida na sua lavoura e fica guardando aquilo por muito tempo. Às vezes chove, né, vereador Mingo? Então, até para descarte desse tipo de material é difícil hoje. Outra questão, que todos nós temos em casa, remédios. Joga-se remédio no lixo, remédio que não serve mais no lixo. É um crime, porque são drogas também, né? Isso cai no meio ambiente, de alguma forma, cai no lençol freático e degrada também o lençol freático. Então, é uma forma, Jundiaí pode sair na frente e pode sim cobrar dessas empresas que fabricam e também dos comerciantes que vendem qualquer tipo de mercadoria, que ele recolha essa mercadoria. Portanto, senhores vereadores, espero que votem favorável, projeto legal, constitucional e tenho certeza um projeto futurista. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão o projeto. Com a palavra o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 10.462, do nobre companheiro vereador José Galvão Braga Campos, o mais conhecido na cidade como Tico, regula a coleta e destinação de lixo tecnológico. Eu quero aqui parabenizá-lo. O projeto de lei são essas ideias que vem trazendo para nós, requerendo para que a população tenha certeza daquilo que os vereadores ouvem a população, e através desses pedidos são elaborados projetos de lei desta natureza. E digo mais, o projeto do vereador, através de um projeto de análise da iniciativa do vereador, a regular-se a coleta e destinação do lixo tecnológico de forma a amenizar os impactos negativos que tais materiais causam no meio ambiente. Eu quero parabenizar o projeto de lei e quero mais. Nós sabemos, vereador, que hoje o lixo orgânico na nossa cidade e o reciclável, né, as pessoas estão conscientizadas referente a esse trabalho, até meio difícil que foi para colocarmos as pessoas fazendo esse tipo de trabalho, né? E agora vem esse projeto de lei complementando tudo isso daí, juntando o nosso lixo orgânico, reciclável, a coleta seletiva, que realmente é um pouco atrasada, mas vem fazendo um trabalho de recolhendo cada treco em nossa cidade, também com um trabalho que realmente chama atenção, e a gente precisa parabenizá-los pelo trabalho da nossa cidade. A gente sabe que hoje na rua se encontra sofá, geladeira, é colocado no portão das suas residências, sabendo que o compromisso é da Prefeitura Municipal de Jundiaí, até pelo um acordo do governo, satisfazer a população recolhendo todos esses materiais. Então, portanto, eu quero aqui parabenizá-lo pelo projeto de lei, um projeto importantíssimo e vai ser sucesso, porque a população precisa daquilo que realmente traz solução para que nós possamos termos uma cidade de futuro, uma cidade que realmente destaca no cenário brasileiro. Então, portanto, está um projeto de lei desta natureza que realmente é importante. Eu vou votar, minha bancada com certeza do PDT, com 2 vereadores, estamos aí para votarmos favorável ao projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias.
Continua em discussão o projeto 10.462 de 2009, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que regula coleta e destinação de lixo tecnológico. Com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo, do PTB. Senhor presidente, vereadores, estava ouvindo o autor, eu não quis interrompê-lo, e aí entrou até a questão hoje dos embalagens de agrotóxicos. Felizmente, até por uma questão de saúde pública, houve essa ação a nível federal no sentido dos descartes das embalagens. Coisas que eu falo aqui, que o vereador Mingo conhece muito bem, que é da área de agricultura, ele sabe o que eu estou dizendo. E hoje existe uma lei federal que exige esse recolhimento desse material. E a responsabilidade tanto do consumidor, do produtor, como do vendedor e principalmente da indústria. Bem sabemos... Alô, alô? Bem sabemos que, infelizmente, as indústrias acabam repassando isso ao próprio consumidor. Isso é fato, mas há necessidade de fazermos uma ação. Então, eu parabenizo o vereador Tico por essa iniciativa. Eu acho que é algo que cada vez mais devemos trazer em discussão. Hoje nós vemos o recolhimento aí nas ruas dos materiais recicláveis. Precisamos, inclusive, fazer um trabalho de melhor qualidade nesse sentido, porque a comunidade está entendendo a necessidade de separar o lixo e nós precisamos ter um trabalho de qualidade no sentido de recolher. Estamos com um problema seríssimo, inclusive, que foi instalado recentemente com a entrega das habitações ali do condomínio Videiras, que o pessoal, de uma certa forma, está tentando se livrar daquilo que o incomoda dentro da sua residência, jogando na rua. Foi na rua. Então, nós estamos fazendo um trabalho grande ali, junto com a prefeitura, junto com a assistente social da Caixa Econômica, junto com os moradores, no sentido de adequar esse descarte. E essa lei proposta pelo vereador Tico, eu acho que é a ponta do iceberg no quesito resíduos. Você me permite uma parte? Claro, vereador e presidente Val. Vereador Marcelo Gastaldo, eu quero parabenizá-lo pela sua fala. Faço minha a sua fala também. E eu digo mais, eu estava conversando ainda há pouco com o vereador Tico, e lembrando que na ocasião, quando no passado já discutimos esse tema, ponderando como estamos atrasados, né, nesse descarte desses materiais. Eu me recordava que discutimos naquela época que na Europa, alguns países da Europa e até na América, o lixo tecnológico, quando é devolvido ao seu fabricante, é tão incentivado, estão tão à nossa frente, que na compra de um novo equipamento, devolvendo esse lixo para lá, um desconto. Então, Vossa Excelência disse agora na parte, tomar cuidado para que isso não venha ser repassado ao consumidor, ele que não pague a conta, como sempre, é o povão, né? Mas lá já tem essa consciência, estão adiantados. Então, eu vou devolver uma placa, qualquer material eletrônico. Eu tenho desconto ainda, por levar o lixo no lugar certo. Então, estamos atrasados, e o vereador Tico e Vossa Excelência estão de parabéns, porque este é o caminho certo. Obrigado, vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, vereador Val. E realmente é nesse sentido que a gente compreende essa lei e parabeniza e incentiva. Precisamos cada vez mais ter essa preocupação com os nossos resíduos. Temos inúmeras situações, inclusive até uma lei aí federal que estamos aguardando no sentido mesmo de implantação no nosso país, que é a questão de resíduos. Um resíduo tão rico que às vezes é tão pouco aproveitável. E o vereador Val falou uma coisa muito interessante. Em vez de isso ter como ação
né, um custo a mais do produto, na verdade ele deveria ter um benefício, um incentivo a mais àqueles que fazem o requerimento adequado. Então, por isso, eu aprovo com uma felicidade esse projeto, vereador, e desde já tenho um voto favorável a esse importante projeto e que sirva mesmo de espelho para que outros segmentos o façam, que com certeza nós somos aí atrasados no requisito resíduos em nosso país. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 10.462 de 2009, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o Tico. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo que a iniciativa do vereador nesta proposta, ela não é nem desta legislatura, ou é desta legislatura, mas do 2009, do início desta legislatura, e anterior à instituição da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, já existe a lei, né, ela foi sancionada em agosto de 2010, é a Lei Federal 12.305, e alterou uma lei de 98, então a política de resíduos, ela sempre foi pauta de discussão no Congresso, mas essa, de 2010, ela baliza todas as responsabilidades em nível nacional, estadual e municipal. E aqui em Jundiaí, logo no início de 2010, em fevereiro de 2010, antes mesmo de que a lei fosse sancionada, Jundiaí até chegou a fazer uma audiência pública, apresentando um plano municipal dos resíduos sólidos, tá? Mas que não foi regulamentado. Está lá, um plano, apresentou, pagou sua empresa, se eu não me engano, a Sigma, para que fizesse todo o diagnóstico. Então, diagnóstico feito, já estão há 2 anos desse período, e a gente ainda encontra dificuldade com a coleta seletiva em Jundiaí. Então, sinalizar a responsabilidade da logística reversa na questão aqui dos lixos eletrônicos, né? Não é uma tarefa simples e nem cabe só ao município. Fico feliz que o vereador tenha conseguido um parecer favorável, porque eu já vi outros pareceres aqui que não andou. Então, eu desejo sucesso, que a gente também comece a tratar de política reversa no âmbito municipal, porque não cabe só quem vende, não. Vai na linha de produção, das empresas começarem a produzir produtos já pensando no seu retorno e reaproveitamento, e não no intermediário, para ficar botando locais para pilha, outro para bateria, ou produtos agrotóxicos. Então, eu também já fiz projeto de lei tentando melhorar a questão de coleta de resíduo. Então, é mais uma provocação para esse momento crítico que nós estamos vivendo, de coleta seletiva em Jundiaí, mas que ele não é crítico hoje porque é sazonal, ou porque é chuva, ou porque é isso, porque é aquilo, porque o serviço é ineficiente, porque a prefeitura não fiscaliza, e, aliás, a Política Nacional de Resíduos, eu até trouxe aqui, além do plano que o município tem que fazer, ela tem que fazer outras ações, ela tem que envolver os catadores, ela tem que envolver todos os atores, os protagonistas aí do processo. Não adianta botar 13 caminhãozinhos aí para dizer que está coletando reciclável, e nós, otários, cidadãos, tentando selecionar e separar nossos resíduos que estão molhando e estão indo para o aterro sanitário. Então, assim, a ineficiência da prefeitura não é perdoável, porque existe um contrato, e esse contrato tem que ser gerenciado. E tem que ser gerenciado de maneira eficiente. Se nós não estamos dando conta, nós não podemos continuar pagando para dizer que estamos dando conta. Então, esse é o preço da imagem. Permita uma parte, vereador. Pois não. Mas a senhora concorda que a responsabilidade também é solidária, né?
das empresas que fabricam, dos vendedores, de quem compra também e da prefeitura, né? Mas nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. E é o que a senhora falou, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela já contempla isso. O fabricante, ele tem que dar o destino correto para isso. Então, ele tem que ser solidário na cidade também. Eu acho que a lei é oportuna, vereador, obrigada pela parte. A lei é oportuna no sentido de trazer mais um eixo de discussão para o crítico problema da coleta seletiva em Jundiaí. Porque nós já temos solução para muitos dos itens coletados e não estamos conseguindo retirar dessa cadeia e produzir, e reciclar, e reaproveitar, e reutilizar todos os R's possíveis. Agora, a gente tem que fazer a política da logística reversa. Não conseguiram um R também para identificar a logística reversa, mas é isso que está aqui. Então, eu chamo a atenção que, ao pedir para o poder público, para o executivo, aprovar esse projeto, que ele exija a revisão da política municipal de resíduos sólidos, que reveja o atual contrato com a transportadora 14 de dezembro, no ineficiente serviço de coleta seletiva que a gente está na cidade, e busque uma alternativa concreta para que também esse aspecto da coleta também seja colocado, porque para nós, cidadãos, é muito fácil botar na frente de casa. Então, é isso que a gente gostaria de dizer, desejar que esse assunto seja tratado. Eu sei que ele foi anterior, o trâmite, à criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas cabe a nós avaliarmos, e não só em nível municipal, mas porque nossos limites aqui nos obrigam a olhar para as cidades no entorno, e o nosso lixo é muito comum. Então, a gente vai ter que, talvez, pensar em consórcios, e também na questão da coleta seletiva e o incentivo às cooperativas, né, gente? Porque o serviço público não vai aguentar sozinho. Continua em discussão o projeto de lei número 10.462 de 2009. Com a palavra, Dr. Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, presente projeto de lei de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o TICO regula a coleta e destinação de lixo tecnológico. Acho que hoje eu estou tendo um revival, né, do PV. Eu sou. Os outros que não são. Parabenizar o vereador Tico pela propositura dessa lei. É uma lei de extrema importância, ela mexe diretamente com o meio ambiente. Alguns vendedores, algumas empresas já fazem por esponta própria, né, por vontade própria, essa recolha, essa coleta. O problema é que nem todos o fazem. As indústrias que produzem, que são as maiores beneficiárias nesse sentido, e hoje aqui são responsabilizadas legalmente, que deveriam ter maior responsabilidade sobre esse lixo tecnológico, né? Temos outros tipos de lixo também que têm que ser recolhidos. Tem um projeto de lei do vereador José Dias sobre falou chapa do pulmão, né? As radiografias, na época chapa do pulmão, que também é problemático. São resíduos que, de encontro ao solo ou jogados diretamente no solo, eles afetam fatalmente o lençol freático, afetando o lençol freático, afetam a nossa estrutura de meio ambiente. E o que vemos aqui hoje, senhor presidente, é a discussão do meio ambiente. Hoje, uma prefeitura, uma empresa, um órgão público, um órgão privado, uma indústria que não se preocupa com o meio ambiente, tende a dar algum tipo de problema, seja ele legal, seja ele administrativo, que nós estamos menosprezando muito o meio ambiente. Alguma coisa errada está acontecendo. Então, parabenizo, voto a favor do presente projeto. É um projeto de extrema importância. E complementando, temos que depois, não nós, né, mas a prefeitura que realmente fiscalize a recolha desse material, né? Não adianta termos um projeto de lei. Pois não, vereador Marcelo Gastão. Uma parte, vereador, eu estava ouvindo atentamente, principalmente na última fala em relação à fiscalização da prefeitura. Jundiaí, bom, nós precisamos melhorar muito mesmo a questão da coleta seletiva, vem fazendo a sua parte nesse quesito. Temos lá o nosso transbordo, o armazém da natureza,
precisamos melhorar, com certeza é uma demanda que está sendo gerada pela população no sentido mesmo de fazer essa separação dentro do seu domicílio, coisa que há tempos atrás não era feito. Então, esse volume, ele está cada vez mais crescendo, felizmente, as pessoas estão tendo essa consciência de separar esse material dentro da sua residência, e isso está gerando uma demanda. Então, o poder público, mais do que nunca, precisa incentivar essa ação da população e dando condições aí de recolhimento desse material. Obrigado, vereador. Voltando então ao tópico da lei, de extrema importância, que nós não temos hoje em dia também, faz falta, é a educação ambiental, seja ela na escola, seja ela em casa. Eu acho que isso daí também está deixando a desejar, senão daqui um pouco todo mundo esquece de novo. Tem esse pico, né, de vamos cuidar do meio ambiente, depois se esquece, não se educam os nossos filhos, mesmo nós não conseguimos educar no sentido a proteção da fauna, da flora, do meio ambiente como um todo, e acabamos caindo em problemas que a gente vê hoje, né? Esse degelo na Antártica, essa mudança de temperatura brusca, isso daí não é do nada, não é do além. Isso vem pela agressão do meio ambiente, de nós próprios, né? Precisamos também, voltando à fiscalização efetiva da prefeitura, nós temos algumas reclamações, como a vereadora Marilena Negro falou, até o próprio Catatreco, que hoje está, né, complicada. Eu soube que também houve a renúncia por parte da empresa de recolhimento de lixo, né, que levaria lá para o Armazém da Natureza. Então, com essa complicação também. Então, todo órgão público, particular, empresa que não der visibilidade, que não der atenção ao meio ambiente, algum tipo de revés vai sofrer, seja administrativo, legal ou da própria natureza. Então, parabéns, vereador, tem o voto dessa... Mesmo que eu fosse o último a votar, votaria favoravelmente, como Vossa Excelência me ensinou. Então, tenho o meu voto pela importância do presente projeto, e não há ilegalidade, não há inconstitucionalidade, acredito que passará. O problema é o segundo tempo do jogo, né? A fiscalização, temos que reconhecer. Pois não, vereador? Não, o senhor tem meu voto realmente. A questão do requerimento, vereador Val, eu falei que se faltasse uma assinatura, ele poderia contar com o meu voto e mantenho a palavra, viu, vereador? Fica tranquilo. Obrigado, vereador. Minha fala é essa, senhor presidente. Minha fala é essa, e peço aos demais que votem favoravelmente, até pela legalidade e constitucionalidade do presente. Obrigado. Com a palavra, o vereador doutor Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu pedi a palavra para fazer uma observação com relação ao projeto do nobre colega aí, o vereador Tico, que tem por objetivo regulamentar a coleta e destinação de lixo tecnológico na nossa cidade. Todos nós sabemos que é um projeto de lei que vai atingir essencialmente os particulares, principalmente aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos com a produção e o comércio desses equipamentos. Só um parênteses aqui, nós estamos aí tendo a notícia de que o governo federal está tentando de alguma forma impedir a chegada de uma grande remessa de telefones celulares vindos da China sem certificação, a um preço extremamente barato. Então, quer dizer, vamos receber um lote enorme de telefones celulares, na medida em que eles perderem a validade, onde é que vai isso daí? A empresa vai ter essa responsabilidade de coletar esse lixo ou ele vai ser transferido para o poder público? Aqui uma questão é fundamental, trata-se de saber de quem é a responsabilidade do recolhimento e do encaminhamento do lixo. Trata-se também, e superior a isso, e mais importante do que isso, de uma questão de ocupação de espaço. Cada vez mais o mundo cresce, cada vez mais nós produzimos lixo. E na medida em que produzimos mais lixo, onde é que esse lixo vai? O que é feito dele? Quanto ele agride mais ou menos o meio ambiente? E quanto de espaço mais ele toma da vida do ser humano? A verdade é essa, é uma questão de divisão de espaço. Para onde vai o que vai ser feito? E aonde vai o que vai ser feito se de alguma forma aquilo retorna ao cidadão, como agressão ao meio ambiente, como agressão à natureza, e todo mundo está vendo aí o que pode gerar a agressão, né? A colheita é facultativa, melhor dizendo, o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Nós estamos coletando hoje aquilo que o ser humano plantou no mundo em termos da reação da natureza, do meio ambiente com a agressão
que foi provocada pelo homem. Então, numa parte do mundo tem gente morrendo congelada com 40 graus negativos, e aqui tem gente morrendo derretida com 40, 50 graus positivos. Trata-se principalmente de estabelecer qual é a responsabilidade. Todo mundo tem em mente que a responsabilidade é só do poder público, e não é. É uma questão de educação mesmo. Hoje os nossos jovens têm um pouco mais de consciência do que a geração em que nós fomos criados com relação à destinação do lixo. Você vê pouca gente, em que pese ainda ter gente que faz isso, mas você vê muito menos gente hoje jogando lixo na rua. As pessoas procuram, inclusive de maneira seletiva, direcionar o seu lixo. É uma questão de educação, até porque é uma questão de necessidade também. Volto a insistir, vai chegar o tempo que nós vamos ter que dividir espaço com eles também. Então a iniciativa do vereador Tico é extremamente louvável, e eu ocupo essa tribuna para, de público, externar meu voto que é favorável, e para também realçar cada vez mais a preocupação que não só o poder público, mas o particular precisa ter com relação à destinação do lixo que nós produzimos. Hoje nós produzimos muito lixo, daqui para frente vamos produzir muito mais, e se a gente não souber o que fazer, como destinar, vai ter um tempo em que o lixo talvez vai ocupar mais espaço do que o nosso, e é isso, a qualidade de vida nossa, em que pese toda a disponibilidade de tecnologia, ainda vai ser pior do que era antes, quando isso não existia. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Muito bem, discursou o vereador doutor Fernando Bade, elucidando com muita propriedade acerca deste assunto, desse projeto. Continua em discussão o projeto. Em votação. Com 14 votos pela aprovação, essa presidência que não vota, um vereador ausente, está aprovado o projeto de lei número 10.462, 2009, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que regula a coleta e destinação de lixo tecnológico. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Tico. Agradecer a Vossa Excelência e todos os vereadores pela contribuição também das falas. Tenho certeza, vereador, que esse projeto vai contribuir muito com o meio ambiente de nossa cidade. É um orgulho para mim colocar esse tipo de projeto. É tão difícil nós, vereadores, termos projetos importantes, legais e constitucionais. Este é um projeto que segue essa linha, e eu tenho certeza que nós estamos hoje contribuindo para o meio ambiente de Jundiaí, com toda a população também. Tenho certeza também, vereador, que só com a educação, dos nossos munícipes, da conscientização, tanto dos empresários, dos vendedores, dos comerciantes e também da população, que nós vamos ter êxito em vários aspectos, não só no meio ambiente, mas em outros aspectos também, como a saúde, como a educação e vários outros pontos fundamentais para a nossa subsistência. Mas eu tenho certeza que esse projeto contribuirá e muito com a nossa comunidade. Muito obrigado a todos os vereadores e me sinto realmente orgulhoso desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Tico. Eu também, por estar aqui nesta época e vê-lo com essa iniciativa. O vereador Tico tem se preocupado com o meio ambiente. Quando se olha na rua e vê um semáforo com cronômetro, eu me lembro do vereador Tico. Hoje eu tenho a honra de estar presenciando e presidindo uma sessão de uma iniciativa de Vossa Excelência como essa, que passa a ser da casa, mas de iniciativa do vereador Tico. Parabéns, vereador. Muito bem. Próximo item de nossa pauta é a moção de número 194 de 2012 do vereador Domingos Fontebasso Mingo,
que apoia o PLC 065 de 2011 do deputado estadual Campos Machado, que altera a Lei Complementar número 988 de 2006, que organiza a Defensoria Pública do Estado e institui o regimento jurídico da carreira de defensor público do Estado. Em discussão a moção. Em votação. Com 13 vereadores votando pela aprovação, vereador ausente. Aliás, 3 vereadores ausentes, a presidência que não vota, a moção está aprovada. Próximo item da ordem do nosso dia, moção de número 195 de 2012, do seu autor José Carlos Ferreira Dias, de apelo ao governo federal por mais recursos para construções de habitações populares, beneficiando residentes de núcleos de submoradias e de áreas de risco. Em discussão. Com a palavra o nobre autor da moção, o vereador José Carlos Ferreira Dias. José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a moção número 195, de apelo ao governo federal por mais recursos para construções de habitações populares, beneficiando os residentes de núcleo de submoradias em áreas de risco. Que Jundiaí vive uma grande expansão no setor da construção civil, com um grande número de lançamentos de empreendimentos imobiliários. Que há um grande contraste na cidade, pois ao mesmo tempo que novas moradias vão surgindo, existe um crescimento no número de núcleos de submoradias no município. Considerando ainda que diz respeito a essa classe de residências, os locais mais conhecidos, Jardim São Camilo, Baixada Paranaense, Baixada Balsã, Jardim Sales, Bajão 1, 2 e 3, Jardim Santa Gertrudes, Meias Aços e Vila Ana, Parque Centenário, sendo que o último se situa à divisa entre os municípios de Jundiaí e Várzea Paulista, que é a Baixada Balsã. Que tal fato acontece pelo motivo de que os empreendimentos lançados visam atingir a classe médias e altas da população, deixando com que outras camadas da sociedade não tenham condições de pagar um aluguel, mesmo com auxílio aluguel concedido pela prefeitura, que nos últimos dias de 400, com acordo foi para R$600. E sabemos ainda que atende os moradores da cidade de Jundiaí que recebem até 5 salários mínimos. E esse é o motivo pelos quais solicitamos mais recurso para que essas famílias possam ser beneficiadas. E muitas dessas pessoas residem nos referidos núcleos de submoradias há mais de 30 anos e merecem uma atenção especial para que não sejam somente despejadas de suas residências sem ter o destino certo. Contribui ano após ano com um aumento de arrecadação de impostos devido à grande quantidade de indústrias instaladas na cidade, e que esses recursos vão diretamente para as esferas estadual e federal, e assim sendo, não as condições
principalmente do governo federal, dar a contrapartida, evitando mais recursos ou enviando mais recursos para a habitação popular, permitindo ao poder público municipal mobilidade suficiente para realizar a retirada dessas pessoas das mencionadas áreas de risco. Eu quero aqui, senhor presidente, sobre essa moção, porque já foi discutido muito com o direito da pessoa ter aí a sua moradia, é de 1 a 3 salários mínimos, o teto de R$ 1.600. Hoje, como está o Fabinho, que mora num núcleo de submoradias, Hospital Psiquiátrico Baixada Balsam, e paranaense sabe das dificuldades no que eu estou falando. Hoje, se essas pessoas que ganham, têm o direito, são contempladas futuramente com as residências que serão construídas em nossa cidade, é de 1 a 3 salários mínimos, o teto de 1.600. Se a pessoa ganha um pouco mais, entre o 1.600 ou 1.800 ou R$2.000, não está sendo contemplada neste plano do governo federal aqui em nossa cidade. Nós sabemos que nós temos também, senhor presidente, seus vereadores, as pessoas que foram cadastradas, hoje ela tem o direito, e muitos daqueles que chegaram nos anos de 1970 na nossa cidade, hoje têm filhos de 20, 25, 30 anos morando junto com os próprios pais, que hoje não são cadastrados e apenas têm direito de 3 auxílios aluguéis. O que será dessas pessoas futuramente com seus filhos? Realmente, que a gente está citando nesta moção, é que o governo, principalmente federal e estadual, junto com o governo municipal, que está empenhando e já teve um trabalho fundamental para a nossa cidade, que foi desapropriar quase 5 alqueires, e hoje está aí aguardando para que seja iniciado a terraplanagem deste local para a construção de 648 moradias. Então, portanto, façam um apelo mesmo, peçam apoio ao federal, ao estadual e ao municipal, para que nós possamos darmos a essa sociedade, a esse povo menos favorecido, uma moradia digna. É o que eles precisam, com certeza, em nossa cidade e outras cidades do país. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias nesta manhã. Continua em discussão a moção de número 195 de 2012, de autoria do vereador José Dias. Em votação. Votinho na tela, hein? Senão só fica no blá blá blá. Aí. Isso. Marcelinho não está na onda. Ah, o homem do centenário está aqui. Ai, Deus do céu, é coisa de louco isso aqui. Com 12 vereadores votando pela aprovação, um vereador ausente e esta presidência que não vota, 2 vereadores também não votaram, a moção está aprovada. Décimo quarto e último item da nossa ordem do dia é a moção de número 196 de 2012, de autoria do vereador Gustavo Martinelli. Apoia as federações de indústrias do Rio de Janeiro e de São Paulo pelo incentivo à promoção de iniciativas sustentáveis durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Rio+20. Em discussão a moção e com a palavra o seu autor, o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente.
Apoio às federações de indústrias do Rio de Janeiro e de São Paulo pelo incentivo à promoção de iniciativas sustentáveis durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Rio+20. Considerando que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, em parceria com a iniciativa privada, irão financiar um projeto de promoção de iniciativas sustentáveis em cidades do mundo todo durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Rio+20, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro. Considerando a importância do envolvimento dessas duas grandes e importantes entidades do nosso país na causa da preservação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob a apreciação do plenário, esta moção de apoio às federações de indústrias do Rio de Janeiro e de São Paulo pela iniciativa acima mencionada, dando-se ciência desta deliberação ao senhor Paulo Antônio Scaff, presidente da Fiesp, e ao senhor Eduardo Eugênio Gouveia, presidente da Firjan. Faz 20 anos, aí a ECO 92 e agora vai ter a Rio+20. Peço a aprovação dos senhores vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão a moção de número 196 de 2012, de autoria do vereador Gustavo Martinelli. Em votação. Com 12 vereadores votando pela aprovação, 3 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, a moção de número 196 de 2012, de autoria do Gustavo Martinelli, de apoio às federações de indústria do Rio de Janeiro e de São Paulo, pelo incentivo à promoção de iniciativas sustentáveis durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Rio+20, está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Gustavo Martinelli. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência destaque no requerimento 827. Uma vez que o vereador Gustavo Martinelli já solicitou destaque ao requerimento, então vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Então, destaque, vamos colocar em votação o pedido de destaque do vereador Gustavo Martinelli, do requerimento número 827, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em votação.
Com 11 vereadores votando pela aprovação do destaque, 2 vereadores votando pela rejeição, esta presidência que não vota, o destaque está aprovado. Portanto, passamos às discussões englobadas de todos os requerimentos. Em discussão. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, não entendi o destaque, porque eu achei que fosse de interesse coletivo aqui sabermos de eventuais denúncias que a prefeitura possa receber e de que medida está tomando com relação à cobrança de passagem nos coletivos que funcionam sem cobrador, onde, de uma maneira bastante constrangedora, os pagantes, os usuários pagantes, são colocados, são deixados a permanecer na frente do coletivo e não se roda a catraca. O que a gente quer saber? Nós gostaríamos de saber que tipo de fiscalização a prefeitura está fazendo. Como ela sabe, ou se ela é notificada, de quais linhas vão funcionar sem cobrador. Porque as pessoas estão reclamando, e são denúncias sérias que eu tenho aqui apontadas e que podemos fazer alguma ação depois, porque tem nome, tem linha, e isso eu não expus aqui, por isso que eu achei que os senhores iriam colaborar. Nós só queremos saber isso. Se a prefeitura, as pessoas não estão conseguindo sequer denunciar que isso está acontecendo, porque tem constrangimento, é porque a fiscalização que tem nos terminais também não está sendo eficiente. Então, a gente quer saber quem são os fiscais que estão lá nos terminais. Quantos funcionários efetivos, que horário eles ficam, que tipo de conduta tem com relação à fiscalização dessas linhas que funcionam em alguns horários sem cobrador. Então, eu acho que a gente não pode ficar numa inércia. Não aprovando esse requerimento, senhores vereadores, significa que a gente está dando condições para a empresa continuar não pondo cobrador, que isso facilitaria bastante, e que a prefeitura deixe fiscal para não fazer nada. Já chegam os apontamentos do Tribunal de Contas, que também pegou lá nos terminais, assessores municipais, que são cargos de confiança, fazendo essa função. Isso é função de funcionário público. Tem auxiliar de tráfego, de trânsito, tem auxiliar para fazer isso. Não pode pôr assessor municipal, que deveria prestar uma assessoria, para receber denúncia de cidadão. Não está indo para frente, gente. Então, eu acho que assim, a gente perde aqui uma oportunidade, se os senhores não se manifestarem a favor, de pelo menos ouvir da prefeitura que tipo de caminho ela tem oferecido para os cidadãos reclamarem, que tipo de ação ela faz, se existe denúncia feita, para que a gente possa depois prosperar com alguma outra medida. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Pois não, vereador. Só para... Vossa Excelência solicitou alguma informação administrativa? Chegou a fazer algum ofício pedindo informações? Eu vou responder, já passou o meu tempo. Eu esgoto os caminhos regimentais, vereador. Não, só porque eu fiz também, estou aguardando a resposta. Né? Isso, então nós vamos fazer outras medidas, porque a gente não tem canais de comunicação do usuário com a prefeitura, a não ser o 56. E o fadado serviço de supervisão, de fiscalização nos terminais. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Continue em discussão os requerimentos. Com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, subo rapidamente para falar sobre os 2 requerimentos de minha autoria, sobre 2 importantes construções, uma em especial, essa da unidade básica, ali na região do Jundiaí-Mirim, uma obra que foi até discutida, inclusive, em relação ao orçamento de 2012, sabemos que está incluída, sabemos da necessidade, inclusive, temos até uma placa no local das futuras instalações dessa unidade,
Mas a população fica ansiosa por saber se isso mesmo será realizado ainda nesse ano 2012. Então, como porta-voz daquela comunidade, eu inseri aqui nos autos dessa Câmara Municipal, no sentido de buscar informações na realidade da construção, tanto da unidade básica ali no Jundiaí Mirim, bem como da construção de uma área de lazer ali na região do Tarumã. Temos lá um espaço que hoje é utilizado como área de lazer, mas ele precisa de muita melhoria, principalmente a questão da quadra, aquele campo de futebol. E sabemos que a Prefeitura tem a intenção de fazer, inclusive, uma adequação no sistema tanto de lazer como na questão de jardinagem e de melhoria na questão do possível área verde existente próxima ao córrego ali do Tarumã. Então, nesse sentido, nós buscamos informações para que possamos transmitir à comunidade com tranquilidade e com documentação no sentido do que irá acontecer nessas duas regiões, tanto ali no Jardim Tarumã, em relação à área de lazer, e do Jundiaí Mirim, em relação à construção da nova unidade básica, que hoje tem uma demanda muito grande e a área construída não é tanto adequada para o atendimento da população. Obrigado, senhor presidente. Essas palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Muito bem, usou a palavra o vereador Marcelo Gastaldo, e os requerimentos ao plenário continuam em discussão, e com a palavra o pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, eu discordo da vereadora Marilena, justificativa de voto, com relação ao requerimento dela. Eu penso que a prefeitura, o executivo, não tem nada a ver com essa situação aqui mencionada. Primeiro que aqui é um problema da empresa de ônibus, que cobra uma passagem caríssima e tem obrigação de colocar fiscais infiltrado dentro do ônibus, se foi feita a denúncia à empresa, isso é de responsabilidade deles, e também no que diz respeito ao passageiro. Se o passageiro entra no transporte público e ele é obrigado a pagar a passagem sem passar pela catraca, ele está sendo conivente com a atitude do motorista ou de quem quer que seja. Eu, por exemplo, se pego um ônibus, então o que eu faço? Eu vou passar pela catraca. Tendo ou não cobrador, o motorista, ele tem que permitir. Senão, eu não pago a passagem de ônibus. Então, eu penso que é uma questão de consciência. Eu acho que a prefeitura, a gente exigir da prefeitura, vereador, eu discordo desse seu requerimento, por isso, do destaque, eu vou votar contrário. Eu acho que a prefeitura já precisa de fiscais em outros locais, e há uma demanda muito grande. Agora só faltava o prefeito ter que botar fiscal dentro do ônibus, uma vez que a empresa é de responsabilidade dela, ela que fica com o lucro da passagem do ônibus. Então, concedo a parte. Eu tenho denúncias que falam em número, em várias linhas, e em número de passageiros que não tem condição de passar a catraca por conta da própria lotação. E então se pede, inclusive, para ficar mesmo na parte de trás, depois descer. A questão é constrangedora, não há meio, não há mecanismo para reclamar. E o que a gente tem hoje é a pretensa fiscalização da prefeitura. Que a empresa tem que ter mecanismo? Tem, mas a sociedade tem que ter os seus meios. Não demos um conselho nem de transporte e de trânsito aqui para reclamar? A prefeitura é a boazinha? Sinto muito. Acho que quem determina a planilha de custo é a prefeitura, e quem tem que exigir esse tipo e acompanhar esse tipo de denúncia também é a prefeitura. Me desculpe, obrigada. Minha visão nesse sentido aqui, eu já discordo. Eu acho que a empresa e também o usuário. Agora, é claro, tem que ter mais ônibus? Tem que ter mais ônibus. Aí é uma outra história. Se os ônibus estão vindo cheios, está acontecendo isso por conta da superlotação, é uma outra história que não tem nada a ver com esse requerimento.
Continue em discussão os requerimentos. Vamos votar, então, primeiramente o requerimento em destaque, o requerimento de número 827. Em votação. Com 2 vereadores votando pela aprovação, 11 vereadores votando pela não aprovação, pela rejeição, 2 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, o requerimento está rejeitado. Vamos colocar agora em votação os requerimentos de número 825 e 826. Em votação. Com 12 vereadores votando pela aprovação, já votou. Quatro vereadores não votaram, um vereador ausente, esta presidência que não vota. Os requerimentos estão aprovados, 825 e 826, de autoria do vereador Marcelo Gastaldo. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Então, vamos começar.
Vamos dar início, então, ao grande expediente. O primeiro orador inscrito por inversão é o vereador José Dias. Questão de ordem do vereador pastor Roberto Conde. Eu queria dispensar minha fala do grande expediente. Deferido o pedido de Vossa Excelência, está dispensado o grande Questão de ordem. Questão de ordem. Queria dispensar também. Doutor Paulo Sérgio Martins também, questão de ordem, pede a dispensa de sua palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Marcelo Gastaldo, questão Também de ordem. gostaria de pedir a dispensa da fala no grande expediente. Deferido também o pedido do vereador Marcelo Gastaldo, da dispensa da palavra. Então, com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma tarde que realmente a gente está bastante tranquilo, com uma sessão que realmente foi assim, uma sessão valiosa, uma sessão com seus projetos realmente que deixa a casa à vontade para que nós possamos dar um respaldo à população jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho importante, aqui eu quero aqui agradecer a presença do Fabinho que reside praticamente no hospital psiquiátrico, Balsam, paranaense, ali a região dele. Quero parabenizar, Fabinho, pelo seu trabalho lá naquele núcleo de submoradias, né? Com as garotas que realmente têm aí um trabalho todos os anos, valorizando aquelas crianças, aquelas adolescentes. Isso para nós é um grande orgulho, porque quantas festividades foram realizadas através da força e a iniciativa do nobre companheiro Fabinho, ali da Baixada Balsam, Hospital Psiquiátrico, né? E a Baixada Paranaense. Agora eu quero aqui, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero fazer um apelo a Fumas. Para você também serve, Fabinho, que você mora lá naquela localidade do Jardim Tamoio. Hoje, as pessoas que estão sendo retiradas dos núcleos de submoradias, principalmente nos dois, Jardim São Camilo e Jardim Tamoio, Baixada Balsam, principalmente, psiquiátrico, essas residências elas são demolidas com uma equipe de pessoas e não são demolidas totalmente. Então os entulhos ficam ali. Nós sabemos, com todas essas chuvas nesse mês de janeiro, fevereiro, principalmente em dezembro, e hoje eu falo do Jardim Tamoio e também do Jardim São Camilo. Hoje o nosso São Camilo, ele foi mesmo com a favela, mesmo com os núcleos de submoradia, as casas praticamente construídas de uma forma até insegura, sem um apoio do engenheiro, sem apoio de ninguém, simplesmente a força do próprio morador, fazendo aquilo que realmente ele precisa, que é uma moradia digna. Hoje elas estão sendo demolidas. E esse entulho está ficando no local que são demolidas essas casas. Simplesmente a estrutura desta casa fica lá. Só é demolida as paredes, se é de laje, fica completamente inteira para um retorno de uma pessoa se queira retornar lá novamente. Agora, por que não a empresa que está demolindo essas residências não se prepara também para retirar esse entulho do núcleo de submoradias? Exatamente. Então, muitos falam, retira a família, às vezes é da área de risco. A pessoa que fica ali naquele local, tem pessoas que na área de risco e fica ali, mas suas casas em voltas daquelas pessoas que foram retiradas estão demolidas. E a estrutura daquilo ali, chovendo, piora cada dia mais. Vai chegar um dia que no São Camilo, nós não sabemos o que vai acontecer, porque hoje não é feito mais manutenção no Jardim São Camilo. Quase 5 alqueires de extensão
hoje não é feita manutenção nem de esgoto, nem de água, nem de vielas, nada, porque as pessoas ficam morando indeciso se vai ou não vai embora. Agora, por que não faça um trabalho de urbanização, começando um determinado local, para que aquele projeto de lei, se tem 2 a 3 ou 4 anos para que seja reurbanizado, cumpra com aquilo de início. Nós vamos retirar 100 famílias e aqui nós vamos construir mais X casas para os moradores. Depois dessas famílias retornarão nas novas moradias. Mas não, está tirando essas famílias, vai para o aluguel de 12 meses para cada família. Aqueles que não são cadastrados 3 meses, como você mesmo, Fabinho, veio e me perguntou como faz esses moradores, com filhos, com uma série de responsabilidade e saindo da sua casa para pagar um aluguel, né? Ter um benefício de 3 meses. Em seguida, não sei o que vai acontecer. Então, eu acho que a população no Jardim São Camilo, especialmente no Balsam, estão muito tristes, estão assim, de uma forma que realmente tudo aquilo que tinham com dificuldades, mas hoje está muito mais difícil, porque hoje não tem um lugar certo. Hoje eles tiram uma família de um local, tiram uma do outro, e ali fica dentro daquele processo do projeto de reurbanização. Nós não sabemos qual lugar será começado, né? Então poderia ter dentro desse projeto um planejamento para que começasse numa área, e as outras áreas daí para 2, 3 anos ou 4 ou mais, que seria dado manutenção. Hoje, o número de ratos, baratas, mato, entulho, por que a empresa que tirou essas famílias e demoliu essas casas não são responsáveis para retirar o entulho daquela localidade? Hoje é um verdadeiro cemitério, Fabinho. É um verdadeiro cemitério, Jardim São Camilo. O povo convive com aquilo ali. Se fala muito em dengue, e naqueles entulhos, que ali ficou sofá, ali ficou mesas, ali sobraram tanque, ali sobraram tantas coisas debaixo daqueles entulhos, que a pessoa sai hoje da sua casa, e agora mesmo, dentro de 10 minutos, está sendo demolida. Eu acho que, eu sou a favor que tire as pessoas da área de risco, mas com dignidade, com seriedade. A pessoa jogou lá naquela casa, 13º, indenização, fundo de garantia, uma série de coisas, férias, para construir aquela casa com 20 a 30 anos. Hoje, o morador sai retira o seu último objeto, aquela casa com uma equipe de 10, 15, 20 pessoas, com uma reta de 20 quilos cada um, demolindo, e a pessoa olhando, chorando. Por que está acontecendo isso? Então eu acredito, as boas intenções é tirar a pessoa da área de risco, para preservar a própria vida do ser humano. Mas hoje o São Camilo transformou num verdadeiro cemitério de entulho. E fala para retirar o entulho, porque a empresa que cobrou quase 250 mil para demolir as casas, poderia também ser a responsável para a retirada do entulho. E não foi assim que aconteceu. Agora, eu acho que precisava ver que aqueles familiares ali dentro têm uma responsabilidade. Já sofreram 30 anos morando naquele núcleo de submoradias, sem o privilégio do endereço, de um táxi na porta de casa, o gás, enfim, uma série de coisas. E hoje sai apenas olhando. Meus 30 anos está sendo demolido com 10 dias, com 10 horas, ou mesmo com 2 horas. Então a gente fica triste por ver isso daí. Sou favorável à retirada das pessoas que estão na área de risco, mas não fazer do São Camilo inteiro o que está fazendo, porque demole uma parte aqui, outra parte ali. Como que nós vamos dar oportunidade para os moradores na manutenção daqueles que vão ficar ali por mais 4, 5 anos? Eu acho que tem que tirar uma parte e construir aquela parte. Transfere aquelas pessoas para onde foi construído, em retorno, construído dentro de São Camilo, traz de volta aquelas famílias, abre outro espaço e constrói novamente. Agora eu estou vendo que lá está virando um matagal. Hoje eu não reconheço mais o São Camilo. Hoje eu não sei se é o São Camilo mais.
E a gente fica triste com isso daí. São mais de 2.500 famílias praticamente que moram ali, num sufoco, numa forma de trabalhar. Trabalharam, sofreram naquela época que era só esgoto, céu aberto, não tinha viela pavimentada, não tinha energia elétrica, e aos poucos nós conquistamos, e hoje está sendo acabado assim, né? Eliminado aos poucos, e não dando sequer uma oportunidade para aquelas famílias sair do São Camilo e já ir direto para suas residências, que é o governo federal que realmente está à frente de tudo isso daí, o governo estadual, principalmente o governo municipal, que contribuiu com a desapropriação do local na Avenida Justiniano Borim, para a construção das 648 residências. Agora eu fico pensando, né? Eu acho que deveria ir por parte, reurbanizar por parte, constrói, tira por exemplo, 100, 200 famílias, nesse local constrói mais 100, 200 residências. E aí nós vamos fazendo com o Jardim São Camilo, que o projeto pode ser de 1 a 6 anos, de 1 a 5 anos. Então aí nós temos um trabalho que realmente vem trazer assim consequência para essas pessoas que estão ali. São Camilo já era ruim para se viver ali dentro, agora piorou, muito. Hoje é um matagal, hoje é só entulho, hoje é rato, é animais abandonados, Fabinho é animais abandonados por todos aqueles recantos daquela favela, porque não, esses moradores para onde estão indo, das vezes o proprietário não aceita animais, e ali ficam perdidos, passando fome, passando necessidades, né? Eu fico triste com isso daí, mas espero que o governo municipal, junto com o estadual e federal, como foi falado desta moção hoje, faça o melhor para dar oportunidade para essas pessoas que não foi cadastrada, e hoje tem 20 anos morando com os pais e não tem direito. Aquelas pessoas, como eu falei na moção, que ganha de 0 a 3 será contemplada. Aquelas que ganham de 1 a 4 salário ou R$2.000, sequer estão fora do plano de habitação da nossa cidade de Jundiaí. Então, nosso São Camilo praticamente vai esvaziar, sendo que não vai dar oportunidade para as pessoas, né? Vereador, temos essa a gentileza. Eu quero agradecer, presidente. Presidente tão democrático, hoje a sua apresentação nesta casa, um jovem ainda super alegre, que valoriza os seus companheiros de trabalho, né? E a gente fica feliz até pelo tempo que passou, com aquela cautela do presidente, né? A gente sabe que ele gostaria que a gente falasse até o dia todo aqui, né? Mas sabe que o regimento não permite, né? Então a gente fica feliz, e eu parabenizo o presidente vereador Val, né? Com o seu carinho especial aqui na casa, e eu faço meus agradecimentos, principalmente a Deus, né? E os vereadores aqui na casa, os funcionários, o nobre companheiro diretor dessa casa, Jorge Haddad, e toda a imprensa que realmente está aqui fazendo a cobertura de todas as sessões na nossa Câmara Municipal de Jundiaí. Eu parabenizo a todos. E essas são, mais uma vez, as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, usou a palavra o vereador José Dias, defensor aí dos núcleos de submoradia, grande trabalhador aí por nossa cidade. Ouviremos agora a primeira secretária desta casa, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, amigos vereadores, Gustavo, Zé Dias, recebemos nesta semana um e-mail do amigo Alessandro pedindo providências para tapamento de buracos no Jardim Bonfilholi, e ele diz que a prefeitura nos penaliza se deixarmos as calçadas sem qualquer tipo de calçamento. Engraçado, toda a extensão que pertence à prefeitura não há calçamento, está obstruído por matos, caminhar pela calçada é impossível, pois o mato obviamente não deixa e nos obriga a caminhar pela rua, e por aí ele vai.
E nós estamos então enviando o pedido dele para a prefeitura e coincidentemente pedindo reparos também nas calçadas do canteiro central da Rua das Pitangueiras, próximo ao Hospital da Soban. Estamos aí andando pelas ruas também e atentas, né? Atenta a tudo aquilo que acontece, principalmente nessas calçadas, e quando as árvores imensas têm aí as suas raízes que já danificaram todo o passeio público e as pessoas se penalizam tendo que andar pelo leito carroçável. E aí o Alessandro, nosso amigo que nos mandou o e-mail, tem razão. Então nós estamos pedindo, além do reparo lá das ruas do Jardim Bonfilholi, também na área central e lá na Pitangueiras. Pedimos a reposição de areia na quadra da Praça Moacir Risso, que fica na Vila Angélica, a supressão da valeta que tem na Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua São Bento, no centro, mais um corte de mato agora na Regente Feijó, lá na Vila Arens, substituição das placas toponímicas do Parque Cidade Jardim 2. Essas placas já foram por demais faladas aqui nessa tribuna. Antigamente, sim, elas vinham impressas, não é, nas placas e não havia deterioração. Hoje são coladas as letras. Isso não é o mal somente da nossa cidade. Estivemos dias atrás na cidade de Ribeirão Preto e lá estivemos observando que acontece o mesmo problema. As placas têm as letras coladas e com o tempo, com a chuva, com o sol, enfim, elas vão se soltando. Aqui em Jundiaí ainda conhecemos bem a nossa cidade e sabemos onde estamos. Agora lá em Ribeirão foi difícil encontrar aí determinada rua, justamente por ter acontecido isso, que as letras acabaram se soltando das placas. Estamos pedindo o corte de grama na Praça Rio do Michel Marto, na Vila Liberdade, na Vila Rio Branco, o tapamento de buracos na Rua Hélio Antônio Lucena, ainda na Vila Rio Branco, lá na Avenida Itatiba, tapamento de buracos também, e limpeza de guias e calçadas lá na Rua Sica, e também corte de mato e limpeza das guias e calçadas da Rua São Luís, na Vila Campos Sales. Esses pedidos, todos eles, alguns nas nossas andanças por aí, observamos esse problema que há nas vias, e outros, as pessoas que nos passam via e-mail, como foi o caso do Alessandro, as pessoas vêm até o nosso gabinete, ou então nos telefonam, nos mandam cartinha, enfim, via rádio também é comum recebermos lá no nosso programa algumas cartinhas que são deixadas na portaria, porque o programa é muito cedo, as pessoas não têm acesso à rádio naquele horário, das 5 às 6 da madrugada, diria eu, e também lá nós temos recebido alguns pedidos de melhoria para os bairros. Mas, senhor presidente, amigos vereadores, eu ando meio preocupada. Como andamos muito, como eu disse no início, aqui pela cidade, nós temos visto obras novas, nós temos visto obras de reforma de prédios, principalmente alguns prédios antigos na área central de Jundiaí, e não tem a famigerada placa constando o nome do engenheiro ou da engenheira responsável. Enfim, não tem um técnico. E muitas vezes são pavimentos térreos e as pessoas fazem um assobradado. E aí eu pergunto, será que a questão de 30 anos, a 40 anos, ou mais ou menos, aquele piso ou aquele, como é que chamava antigamente, que hoje nem isso tem mais, que se aprofundava para fazer, o alicerce. Será que o alicerce permite que num pavimento térreo nós subamos mais um ou dois? O Rio de Janeiro é prova disso. Quiçá lá em São Bernardo do Campo a mesma coisa. Então daqui a 50, 60, 70 anos, com certeza eu não estarei mais aqui. Talvez os senhores ainda assim, que são bem mais novos, não é? Mas e a tragédia? Depois que aconteceu, mas agora a polícia técnica vai apurar, porque nós contratamos um engenheiro, porque lá no passado a prefeitura do Rio ficou sabendo que seriam subidos mais 3 pavimentos naquele grande edifício. Não adianta mais nada. Aí vidas importantes foram ceifadas, não é? Vidas que também, diria eu, não só a pessoa física, mas como o caso de um dentista de lá,
há mais de 30 anos que ele tinha o consultório. Imagine o que perdeu, imagine o investimento dele, as fichas de toda a sua clientela, enfim. Aí não adianta mais aparecer um técnico responsável, não adianta mais apurar responsabilidade, o estrago já foi feito. Então, a quem cabe? Não é só a Prefeitura de Jundiaí, eu acho que ao CREA também, que deve ter uma fiscalização que ande pelas ruas da nossa cidade e verifique isso, se há o profissional responsável, porque do jeito como andam as coisas, não há mais necessidade de faculdade de engenharia, principalmente engenharia civil. Para quê? Só tem as placas nos edifícios novos que estão sendo construídos hoje. Então fica aqui o alerta, fica aqui o pedido para que o CREA, para que a Prefeitura de Jundiaí mande os seus fiscais às ruas. Sabemos que é deficitário o número deles, mas que se aumente o número de fiscais de obras que andem pelas ruas da cidade, para que vejam isso, onde não tem a placa do engenheiro, do técnico responsável pela reforma ou pela nova construção, que se acione o proprietário. Não é necessário multa, mas que se acione, que ele diga que tem um engenheiro, que tem um técnico responsável, e quem é ele, e que ele coloque a placa, porque se há lei para isso, por que burlar a lei? Qual é a dificuldade de se colocar uma placa? Eu duvido que não tenha engenheiro, porque se não tiver, aí a irresponsabilidade é grande. Então o engenheiro deve ter, tomara a Deus, o que falta é a placa, e se é só isso, não é tão difícil assim. Então, senhor presidente, amigos vereadores, essa é a minha fala nesta terça-feira, falando um pouquinho do muito que fizemos, graças a Deus, de atendimento, de encaminhamentos para a Prefeitura nos mais diversos setores, nas mais diversas secretarias, mas o principal mesmo dessa minha fala é alertar tanto para a Prefeitura quanto para o CREA que mandem os seus fiscais nas ruas, e não só no bairro, viu? Porque às vezes tem um cidadão, vamos dizer num termo, quer dizer, coitado no sentido de ganhar pouco, de ser uma família humilde e conseguiu lá comprar o seu Fusca depois de um sacrifício tremendo, e ele faz aquele famigerado puxadinho para proteger a pintura do Fusca. Lá o fiscal aparece, lá ele chega e manda embargar a obra, não pode cobrir, tem que deixar 4 metros de recuo e por aí vai. Não se trata aqui de maledicência, não se trata aqui de falar absolutamente nada contra os funcionários competentes, atenciosos da Secretaria de Obras, mas sim cobrando uma ação em toda a cidade de Jundiaí. E me lembra aqui o vereador Gustavo Martinelli, que o recuo não são 4 metros, e sim 5 metros. Então aquele terreninho pequeno, aquele famigerado meio lote que lá no passado podia ser comprado, e ele comprou, né? Ele tem lá um meio lote pequenininho, que construiu lá 3 cômodos, um atrás do outro, e aí melhorou um pouquinho a vida, ele quer comprar um carrinho, uma moto que seja, mas precisa cobrir. Não pode, porque aí tem que ter o recuo, e não pode ter cobertura, enfim, e a gente vê grandes locais aí com tudo coberto, estacionamento e por aí vai. Eu paro por aqui minha fala, senhor presidente, e deixamos outras coisas mais para a próxima terça-feira. Muito obrigado. Muito bem, usou a palavra a vereadora Ana Tonelli, primeira secretária desta Casa de Leis. Eu fico pensando aqui, vereador Gustavo Martinelli, quanto tempo demora para fazer um puxadinho para cobrir o Fusca, conforme disse a Ana? Mas o fiscal, nesse pouco tempo, descobre. E quanto tempo demora para fazer um barraco? E uma favela inteira? E o fiscal não vê? E um loteamento irregular, vereador José Dias, que vai lá, embarga os coitadinhos, tem que embargar, mas depois que está construído 99,99% do bairro irregular, aí os últimos que deixaram para construir são embargados, aí cria um problema enorme. Mas o fulano fez. Quanto tempo demora? O fiscal não vê, mas vê o puxadinho do Fusca, vê as últimas construções, e no início, antes de se consolidar um bairro inteiro irregular, uma favela inteira, ninguém vê. Eu não consigo entender essas coisas, não sei, é algum milagre de fiscal. O senhor permite uma questão de ordem, senhor presidente? Me perdoe que eu acabei de usar. Obrigado, eu acabei de usar a palavra agora, e às vezes é aquele vizinho invejoso, né, que tem, infelizmente, chegou lá um montinho de areia, o cidadão botou lá na frente, que ele vai levantar uma paredezinha pequena lá, porque está entrando água, vai mudar a cobertura,
encostou um caminhãozinho pequenininho, aquela areia que dava para ele comprar pouquinho só para a obra, botou um montinho de areia na frente da casa. Aquele vizinho já liga para a prefeitura: olha, vem aqui porque estão fazendo uma baita de uma obra. Chega lá uma coisinha pequena, mas o fiscal tem que cumprir com a obrigação dele, é chegar lá, é autuar, é embargar a obra e por aí vai. Então vamos pedir um critério aí para que se fiscalize tudo, né? Do centro da cidade ao bairro, ou do bairro ao centro, tudo, tem lei, tem que ser feito, não é? Para que mais tarde, como eu dizia na tribuna, não aconteça aí uma tragédia na nossa cidade. Questão de ordem, senhor presidente, até dando continuidade nas palavras de Vossa Excelência. Questão de ordem, vereador José Dias. Hoje, muitas vezes, o presidente ainda citou aí esses loteamentos irregulares, né, favelas e tal, e veja bem, muitas as vezes que a gente percebe que ao lado é regularizado. Pois é. Ao lado, condomínio bonito, de luxo, e aquele ali como se arrastando Água Doce mesmo, bairro de Água Doce. O presidente, quanto trabalho fez ali, presidente? Verdade. E até hoje, essas pessoas estão completamente perdidas, sem saber o que faz, né? E a gente fica triste por esse motivo. Como na Praça da Bandeira, saiu uma obra gigantesca, que a pessoa construiu atrás da antiga parede, a parede ali do comércio, construiu, grudou com a parede velha, e daí a pouco terminou a obra, não recuou 1 metro, depois de pronto retirou aquela parede antiga e ficou a nova em cima da própria calçada. Quer dizer, será que os fiscais não vêem? É interessante, é um milagre então é difícil, fiscal, né? E portanto, como a Ana Vicentina Tonelli falou, a vereadora, parece que é somente o povo mais carente, menos favorecido, que a fiscalização está de olho todos os momentos. Porque qualquer obra pequena que tem por aí, fiscal estão lá. Não sei por que motivo, se é denúncia ou não, talvez será que tem tanta denúncia, as pessoas, em vez de ver o progresso na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, vai estar fazendo um trabalho desse, é impossível. Então, eu agradeço pelas palavras e é isso daí. Eu acho que a fiscalização tem de ser para todos. A lei é para todos, faça para todos, presidente. Tem razão. Com a palavra o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora Ana Tonelli, que está na casa, referente ainda a esse assunto, eu quero parabenizar o secretário de obras, o Sinésio Scarabello Filho. Nós estamos falando aí de fiscalização. Ele atuou ali, aquele empreendimento, no final da Avenida Jundiaí, que não respeitou o recuo, aqueles prédios que estão sendo construídos ali naquele lago, na Avenida Dilson Rodrigues, próximo ali à GTS. Vamos ver aí quais os fatores que vai decorrer daqui para frente. Mas o Sinésio atuou aquele empreendimento, grande empreendimento ali no trevo da Avenida Jundiaí. Eu faço uso dessa tribuna para fazer uma reclamação com a Secretaria de Transportes, que tem no comando o secretário Roberto Salvador Scaringella. Ele está de licença, quem está respondendo pela secretaria é o Mauro Mazamati e o Fernando Salvador. Ali na Vila Rami foram recapeadas várias ruas. No mês de novembro, as ruas Presidente Epitácio e Presidente Venceslau foram recapeadas. E desde novembro do ano passado, 4 meses, que este vereador vem solicitando a sinalização de solo daquelas ruas. E já é o 6º acidente que ocorre no cruzamento da Rua Presidente Epitácio e da Rua Presidente Venceslau. Ocorreu um acidente ontem, uma colisão deixou aí um policial militar rodoviário gravemente ferido, e é lamentável a demora da Secretaria de Transportes para fazer uma simples sinalização de solo. Não estou pegando no pé do secretário de Transportes, não é implicância minha, mas eu acho que eles estão tendo uma certa implicância com esse vereador, de tanto que esse vereador está cobrando a sinalização das ruas recapeadas. E é o 6º acidente. Nós que somos vereadores, estamos diariamente na rua,
somos cobrados pelos munícipes, mas antes de entrar nesta casa, eu achava que o vereador tinha mais respeito, que o vereador tinha mais poder, mas não tem. Se o vereador não está sendo ouvido, imagine o cidadão comum, que liga lá no 156, liga na ouvidoria para solicitar uma simples sinalização. Quantas vidas vão ser perdidas para essa sinalização acontecer? É o 6º acidente. Não é porque eu sou do PSDB que eu não vou enxergar o que não está dando certo. E o Fundo Municipal de Trânsito, e a arrecadação das multas nessa cidade. O que está acontecendo? Não tem tinta para pintar o solo, o asfalto? É o 6º acidente. A desculpa não é a chuva. Já faz algum tempo que não está chovendo. Tem que sinalizar. A sinalização é essencial para o motorista. Então, daqui a pouco, acho que eu vou fazer uma novena para atender meus pedidos na CETRANSP. Eu vou acender uma vela de 7º dia e vou rezar, porque eu não sei mais o que fazer. Não estou sendo ouvido e gostaria de ser ouvido pela CETRANSP nessa cidade. Eu fui eleito, o secretário foi indicado. E eu fui eleito com mais de 3.000 votos e represento a população jundiaense nesta casa. Gostaria de ser atendido. Ou será que meus pedidos na CETRANSP estão sendo engavetados, ignorados? É lastimável. Mais uma vez subo aqui para falar da CETRANSP em nossa cidade. E espero ser atendido. O prefeito Miguel Haddad vem atendendo várias melhorias na região sul. As ruas foram recapeadas. Eu agradeço ao prefeito Miguel Haddad por essa obra tão importante na Vila Rami. Mas temos que ter uma sequência. As ruas têm que ser sinalizadas. É um mar de asfalto. Você não sabe onde inicia a rua, onde é o pare, onde é proibido estacionar. Tem que ter a sinalização. É prioridade a sinalização. E o engenheiro Salvador, aí da CETRANSP, que faça um bom trabalho, que salve as vidas, não que tenha só Salvador no seu nome. Eu quero também falar sobre mais um pedido da CETRANSP. Faz 3 anos que venho solicitando um semáforo na rua Bom Jesus de Pirapora, ali no cruzamento, acesso ao bairro Jundiainópolis, um bairro de pessoas idosas naquela região. As pessoas não conseguem atravessar ali a rua Bom Jesus de Pirapora, próximo ao Chopão, próximo ali à Fotovisão. E há 3 anos estive lá com o diretor Mauro, ficou de se instalar aí um semáforo de pedestres, estamos aguardando. Tomara que seja atendido nesse mandato. Estamos terminando o mandato aí 4 anos, tenho esperança que esse ano seja atendido esse semáforo para a travessia de pedestres na rua Bom Jesus de Pirapora. E fui procurado também por um morador da Vila Helena, que o nosso diretor da unidade de serviços, o Cachã, que foi vereador desta casa, está fazendo um bom trabalho na unidade de serviço. Está fazendo um bom trabalho para voltar a essa casa. Está com a máquina na mão, né? E o Cachã fez uma grande área de lazer, uma bonita área de lazer na Vila Helena, só que fez a área de lazer em cima de 3 terrenos particulares. Então eu fui procurado por esses moradores, e os moradores agora querem que a prefeitura pague esses terrenos, que esses terrenos sejam desapropriados. E eles não foram consultados quando foi iniciada essa área de lazer. Área de lazer que eu denominei nessa casa, mas o vereador não tem obrigação de saber se a área é particular ou pública. Parte da área é pública. 3 terrenos estavam ao lado dessa área, e acho que deveria ter uma consulta na prefeitura, um topógrafo, um engenheiro, antes de construir a área de lazer. Mas o Cachã teve uma boa intenção, é uma pessoa que eu respeito muito,
está lá como diretor da unidade de serviço, sua equipe, está lá o Zé Careca, o Val, que inclusive foi assessor dele, está junto com ele lá na unidade, assessorando e ajudando, e esses moradores me procuraram e esse problema vai ser solucionado, o processo já está caminhando na Secretaria de Finanças aqui de Jundiaí, que tem à frente o secretário José Antônio Parimoski, que é um competente secretário, creio eu que vai solucionar esse problema de 3 munícipes em nossas cidades que foram lesados. A área foi construída nos terrenos particulares desses 3 munícipes, inclusive um ia casar, ia construir nesse terreno, e hoje está lá a área de lazer, um grande playground. A população aprovou a área, uma bonita área, que foi denominada Vereador Zico Pasco, uma bonita área na Vila Helena, mas teve esse problema que, creio eu, não foi intencional. Eles não sabiam que tinham os terrenos particulares, mas deveriam ter feito uma consulta mais específica antes da construção desta área de lazer. Mas creio eu que agora a Prefeitura vai pagar o valor de mercado desses terrenos. Permite uma parte, vereador José Dias. Vereador, até muitos processos que saem da casa aqui para a denominação desses locais, né? E aí foi construído a praça em 3 terrenos particulares, né? E a denominação também foi aprovada pela Prefeitura, pela Casa? Como foi? Foi aprovada pela Prefeitura e pela Casa de Leis. 75% do terreno é público e 25% é particular. Então, agora vai ter a desapropriação desses terrenos. A Prefeitura está fazendo um levantamento para pagar o valor de mercado desses terrenos. E também solicitamos a reforma da Praça Hélio Jair Baroni, na Vila Comercial, ao lado da UBS. Estamos solicitando há algum tempo essa reforma. Vemos tantos parques, Parque Tulipas, aí o Parque Guapeva, e a Vila Comercial está aguardando pelo complexo esportivo da Vila Comercial, está aguardando pela reforma da Praça Hélio Jair Baroni. Estamos aí ansiosos para o início dessas melhorias naquele bairro após a Anhanguera. As grandes melhorias ali para o lazer das crianças, que hoje não tem um espaço para lazer naquela região da Vila Comercial. Foram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Perfeito. Esgotado, então, o número de oradores inscritos. Temos aqui um evento a ser anunciado. Quer fazer? Procap, Jardim Tamoio, projeto da criança e adolescente da periferia. É o cidadão Fabinho, né, que está aqui, está pedindo para divulgar este evento. Trabalhando para a nossa comunidade, participe de nossas atividades e entre conosco nas redes sociais da internet. É isso, para divulgar a rede social, né? E o evento que acontecerá e tem como agenda Top Model 2012, a semana. Após a estreia do programa, agora serão 26 garotas na briga, em 2 equipes separadas, cada equipe lutará por R$200. As 2 vencedoras, tal. Aqui está dizendo a regra, os prêmios do jogo, e acontecerá no sábado, no dia 11, às 2 horas da tarde, com a prova aí das fotos, a divisão de equipes, e o local das fotos será no Romão de Souza, às 2 horas da tarde, no dia 11. No domingo será às 3 horas da tarde, no dia 12, com representação para o público no campo de futebol, no Rapadão da Nova 1. Terá festa de estreia do campeonato adulto e várias atrações, próximo à Rua Basto. Na quarta-feira, dia 15 desse mês, agora do mês 2, às 7 horas da noite, acontecerá a visita na igreja Paz e Vida do Tamoio. Na sexta-feira, dia 17 de
fevereiro, será sexta-feira de carnaval. Também às 2h da tarde, a equipe vai junto com as Caritas Diocesanas de Jundiaí para o bairro Varjão. Ônibus e lanches para toda a equipe, e com traje de carnaval. Cabelos coloridos, roupas coloridas, muita descontração. Qualquer dúvida, entrar em contato no telefone 7525-0317 com o Fabinho ou com a Lídia. É isso mesmo, Fabinho? Então, tá ok, está divulgado aí a agenda Top Model 2012. Não tendo mais oradores inscritos, solicito aos vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 12 vereadores ausentes, 4 vereadores presentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.